Olá pessoal, mas continuando então mais uma aula, tá? A gente vai continuar a fazer exercícios, né? A aula de hoje é equivalente à aula do dia 13 de outubro, tá? Então eu estou gravando hoje dia 5 de outubro, estou gravando a aula então referente ao dia 13 de outubro de 2020, tá? A gente vai continuar fazendo aqueles exercícios, né? Não quis estender aí para não ficar muito cansativo nem para vocês nem para mim, né? Tá? Então a gente tinha parado aqui no exercício número 5, né? Tá? A gente, né, foi dado volume específico, né, temperatura, qual a pressão em título, né? Então a gente viu que esse exercício aqui, né, aconteceu que ele estava utilizando uma tabela onde eu tinha valores de pressão para vapor superaquecido, né? Desculpem, para pressão de 2 e 2,5, né? Tá? E nossa tabela aqui, né? Deixa eu ver como é que era aqui a nossa tabela, que eu não me lembro. Vamos ver aqui de 2, a pressão, a temperatura. Sim, o volume específico 0,1 e a temperatura, deixa eu anotar aqui, temperatura 225 e o volume específico 0,1. Ele pediu a pressão e o título, né? Tá? Então, para essa temperatura aqui, né, eu tenho um certo valor de pressão, pressão de saturação, né? Tá? Então, é uma continuação do anterior, né? Então, volume específico, né, a gente viu que para essa temperatura aqui eu tenho um certo valor de pressão de saturação e os seus respectivos, né, volume específico para título igual a 0 e volume específico para título igual a 1. Então ele varia desse número 1,2, praticamente 10 a menos 3, e 0,08, que arredondando, né? Então a gente viu que para esse título aqui de 0,1 com a mesma temperatura, né, significa que eu tenho que o meu fluido se encontra no estado de vapor superaquecido, né? Porque ele tem o título, ele está questionando aqui no exercício 5, né? O título dele é 0,1, que é maior que o título para vapor saturado seco, que é 0,078. Tá? Então significa que eu tenho uma condição de vapor superaquecido. Então a gente tem que ir lá nas tabelas de vapor superaquecido. Tá? Então a gente foi lá nas tabelas de vapor superaquecido para a água, tá? Ficar atento sobre isso aí. Tá ok? Então eu vou tentar procurar aqui nas tabelas, né, para vapor superaquecido que tem o título, né, de 0,1. Então eu vou procurando pelo título e pela temperatura, né, usando essa tabela aqui que a gente vai usar na prova. Porque você pode perguntar por que não outra tabela? Porque essa tabela que eu costumo usar nas minhas provas, né? Então eu imprimo ela, entrego para o aluno para ele fazer a prova. Então ele não pode usar na prova presencial, né, o programa computacional, ou via celular, aplicativo de celular ou computador, né, onde tem, por exemplo, esse programa aqui, tá? Então, procurando que 0,1, o título, o volume específico é 0,1 e a temperatura é 225. Então, a gente viu com aquela temperatura, né, com essa temperatura aqui, eu tenho esses dois valores de volume específico, né, mas o nosso volume específico aqui é maior que o volume específico para vapor saturado seco, que é o vapor para título igual a 1. Então eu falei, então, eu concluí então que eu estou na região de vapor superaquecido, né? Então eu vou na tabela de vapor superaquecido, que é a tabela A9, para água, tá? Vou até confirmar aqui, tá? Senão eu estou pegando uma tabela, posso estar pegando uma tabela aí. Ah, já é o refrigerante, já estava pegando errado. Eu estava vendo as tabelas para o refrigerante 22, então vou voltar aqui, tá? Água comprimida, é a tabela A4. Vou confirmar aqui. Tá ok. Agora sim, estou na tabela 4, propriedades do vapor d'água superaquecida. Né? É a tabela do livro Princípios da Termodinâmica para Engenharia. Então eu vou lá, o título, o volume específico é 0,1, né? Então estou mais ou menos procurando aqui. Aqui já, né? Aqui não, aqui é 1, né? É 0,1, então provavelmente a pressão maior. Aqui também, aqui é a coluna de volume específico, 0,1. Então pode ser que esteja por aqui.
tá? A temperatura é 225, né? Tá? Então, mas ainda não é o 0,1 que eu quero, né? Aqui é 0,4, 0,4, 0,6, 0,62, é 0,1. Então eu vou aumentando a minha pressão, né? Aqui ainda não é, aqui também não é, eu estou na pressão de 0,2. Agora eu vou... Então eu vi aqui, observe que para pressão de 4 megapascal já não é, porque o volume específico já caiu bastante, tá vendo? Poderia ser aqui, ó, 0,1 volume específico, só que aqui a temperatura é 640 Celsius, então aqui também não é. Aqui o volume específico não é, então a gente vai ver que entre a pressão entre 2 e 3, vamos ver, tá? Então pode ser aqui essa coluna que eu estou passando o mouse, é o coluna de volume específico, só que a temperatura é 440, então aqui não é. Essa linha de temperatura 440 não é. Então eu tinha até enganado, né? Eu vi que poderia ser aqui, ó, né? Ou também poderia ser aqui, só que aqui, né, eu não posso arredondar, senão eu estou incluindo um erro. Eu não posso arredondar esse volume específico aqui para 0,1. Se eu for arredondar esse número, ele é 0,1, mas eu não vou fazer isso porque eu vou estar inserindo erros no cálculo das minhas propriedades termodinâmicas. Então eu vi que é aqui, ó, eu estou nessa... Se eu fizer uma interpolação aqui, aqui o SAT é minha temperatura de saturação, que é o 212,42. Até eu achei que eu não tinha enxergado, visto isso. E aqui eu tenho a temperatura de 240, então eu vou interpolar entre 240 e 212,42, que é esse valor aqui, ó, que é isso daqui. Então aqui eu vou ter, né, entre essas duas temperaturas o meu volume específico, que é 0,1. Então eu deduzi, né, se eu interpolar, né, o meu 0,1, eu vou achar aqui minha temperatura interpolada, que seria 225. Então, consequentemente, se o meu volume específico é 0,1, né, a minha temperatura também vai estar aqui. Então, logo, para esses valores de temperatura e volume específico, a minha pressão eu achei usando essa tabela, que é 2,0 megapascal. Só que aqui, nessa tabela, né, a próximo valor de pressão é 3 megapascal. Na tabela da resolução do exercício, para ele aqui, né, a próxima pressão não era 3, e sim 2,5 megapascal. Tá? Então, no caso aqui, ele achou interpolado 2,08. Tá? Nós achamos, usando essa tabela, que seria 2. Tá? Então, não valeria a pena, aqui não seria o valor. Né? Eu não teria um valor aqui de 0,1, somente aqui. Então, consequentemente, né, eu concluo que, usando essa tabela termodinâmica, a minha pressão requerida, né, pedida no enunciado do exercício, é 2 megapascal. No caso dele, como ele usou outra tabela, é 2,08. O valor exato ele vem das tabelas, desde que ela tenha os valores, que eu não faço interpolação, ou usando um programinha computacional. Tá? Então, aqui no outro exercício, né, ele está pedindo aqui, agora eu tenho outra condição, tá? Ele está pedindo o volume específico para 10 bar e a temperatura de 50 graus Celsius, né? Então, se eu for lá nas tabelas termodinâmicas, tá? Então, no caso, a gente está fazendo o exercício, pessoal, usando as tabelas, não o programa. O programa a gente pode usar para conferir, tá? Como a prova é com consulta, não tem problema nenhum. Mas o exercício, né, eu vou mencionar no enunciado e vou falar, ó, resolve esse exercício usando as tabelas termodinâmicas, né, enviadas pelo professor, que são essas tabelas aqui. Tá? Então eu vou voltar lá. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou, com esse valor de pressão, eu vou verificar qual que é a minha temperatura de saturação. Então eu vou entrar na tabela de pressão para água. Tá? Então, vou voltar aqui no índice, né, tabela de pressão para água, é a tabela A3. Tá? Propriedades da água saturada, líquido, vapor, tabela de pressão. Vou aqui na tabela A3. Então aqui a minha entrada é pressão. Vou para 10 bar. Então aqui para 10 bar, eu estou aqui, ó, passando o mouse, a minha temperatura vou notar aqui a temperatura 179,
que é a minha temperatura de saturação. Como ele deu a temperatura no exercício, né, para definir a qual vai definir meu estado, né, visto que a minha temperatura é menor que a temperatura de saturação, então eu estou na região de líquido, né, comprimido, que eles chamam de ou líquido comprimido ou líquido subresfriado. Tá? Então essa definição de líquido subresfriado e comprimido, né, quando eu tenho, né, o meu fluido na região líquida, tá? Se eu tiver ele abaixo, se a temperatura do meu fluido estiver abaixo, né, da temperatura de saturação, eu tenho que ele é um fluido, eu chamo de líquido subresfriado. Então a gente vai ver isso olhando para o gráfico temperatura versus o volume específico. Quando eu olho para o gráfico pressão versus o volume específico, né, para aquela temperatura de saturação, né, eu tenho um certo valor, né? Por exemplo, se a minha temperatura minha pressão de saturação é 10 bar, né, eu tenho que aquela minha temperatura do meu fluido, né, ela está abaixo da correspondente pressão de saturação. Então eu vou chamar, quando eu olhar para o gráfico pressão versus volume específico, né, como o meu fluido ele vai estar, né, abaixo dessa temperatura de saturação, né, eu vou chamar ele de fluido comprimido. Tá? Qual a diferença? Então eu chamo meu fluido que está a temperatura abaixo da temperatura de saturação, quando eu olho para o gráfico temperatura versus volume específico, eu chamo de líquido subresfriado. Tá? Quando o meu fluido, né, quando eu olho para o gráfico pressão versus volume específico, né, eu vou ter que, o meu fluido que está na temperatura de 50 graus Celsius, então eu vou olhar lá a temperatura, agora vocês vão entender. Então eu vou pegar a temperatura de 50 graus Celsius. Então eu vou entrar na tabela de temperatura. Aqui está a minha temperatura de 50 graus Celsius. A minha pressão é 0,12. Então vou anotar aqui, ó. Para minha temperatura de 50 graus Celsius, tá? Eu tenho aqui a minha pressão de saturação é 0,12 bar. Só que a minha temperatura, né, quando eu olho para o gráfico pressão versus o volume específico, né, o meu fluido ele está submetido a pressão de 10 bar, certo? Então, na verdade, ele está com 50 Celsius, submetido, ele está na temperatura de 50 Celsius e a temperatura de 10 bar. Mas quando eu olho para o gráfico pressão versus volume específico, significa que o meu fluido ele vai estar comprimido na fase líquida, porque para aquela temperatura que ele está, né, ele estaria para aquela temperatura que ele está, vamos explicar assim, que é 50 graus Celsius, ele teria sua pressão de saturação de 0,12 bar, mas ele está na pressão de 10 bar. Então eu falo que quando eu olho para o gráfico pressão versus volume, eu falo que ele é um líquido comprimido. Qual que é a diferença? Eu até estava conversando com os colegas. Qual a diferença de um para o outro? Não existe a diferença de líquido subresfriado ou comprimido, apenas a questão de nome aos bois. Tá? Então quando eu olho para o gráfico temperatura versus volume, eu falo que e o fluido que ele está numa temperatura abaixo da sua temperatura de saturação, eu falo que ele é um líquido subresfriado. Quando eu olho o gráfico pressão sobre volume específico, ele está na temperatura de 50 graus Celsius, a sua equivalente seria a pressão SAT de saturação 0,12, mas na verdade ele está a sua correspondente é 10 bar. Então eu falo que ele é um líquido comprimido. Tá? Então não existe, na realidade, não existe diferença de um para o outro. Aqui ele fala no exercício que líquidos são muito poucos compressíveis e, portanto, uma boa aproximação é considerar que o volume do líquido subresfriado, né, é igual, tá? O volume específico do líquido subresfriado é igual ao volume do líquido específico, né, volume específico do líquido saturado, que é o líquido, que é o valor do volume específico para título igual a zero, tá? Na temperatura, no caso aqui, temperatura de 50 graus Celsius, tá? Então, da tabela, né, para 50 graus Celsius, o volume específico do líquido saturado
tá? É 0,001012, tá? Então isso aqui é o volume específico, tá? Para título igual a zero, tá ok? Então eu aproximo ele como sendo o valor real na qual se encontra o meu fluido nessa temperatura de 50 graus Celsius e 1 megapascal. Ou seja, na região líquida, né, as propriedades do fluido elas variam, por exemplo, em função da temperatura, mas essa variação é pequena na região líquida, né? Então ela é maior na região bifásica e maior ainda na região de vapor superaquecido. Então ele está fazendo uma boa aproximação e se observe que, olha que qual a casa que tem diferença aqui. Então eu estou considerando que o volume específico do meu fluido, nessa condição de temperatura 50 graus Celsius e 10 bar ou megapascal, é esse valor aqui. Do programa computacional, né, eu já entrei aqui no programa, até fui aqui calcular, né, escolhi temperatura e pressão, coloquei temperatura 50 graus Celsius e pressão 1 megapascal, que é igual a 10 bar, dei OK, né, ele calculou aqui para mim. Então ele arredondou aqui, ó, tá? Então, se vocês entrarem aqui, ó, o que acontece? O programa ele trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, né? E aqui, né, o autor, né, que desenvolveu esse exercício, né, ele colocou com mais casas ainda, né? Talvez, provavelmente usando um programa computacional que dê mais casas, né? Isso aqui tem um limite do número de casas. Então, praticamente é igual, né? Então, ele fala que indica aqui uma excelente aproximação. Tá? Na prova eu posso fazer isso? Sim, basta justificar. Mas isso, lembrando que meu fluido aqui do exercício 6, ele se encontra na fase líquida. Então na fase líquida as propriedades variam um pouco, né? Mas elas variam, mas é pouco, né? Então ele considerou que o meu fluido aqui, o volume específico dele nessa temperatura é igual ao volume específico para título igual a zero. Tá bom? Vamos aqui para o exercício 7. Qual a energia interna? Tá? Qual a energia interna? Então, ele não é específica, né? Então é joule por quilo, tá? Falou que é específico, é joule por quilo, tá? E a energia interna específica usa-se letra minúscula U. Então ele está pedindo energia interna, tá? A pressão de 10 bar e temperatura de 100 graus Celsius, tá? Então, para a água, a pressão de 10 bar, né, a sua temperatura de saturação, a gente viu, né, parecido com o exercício anterior, tá, é 179,9 Celsius, né, tá? Isso indo lá na tabela A3, página 689. Então vamos lá na tabela página 689. Então na página 689 da tabela 3, né, que tem as propriedades da água saturada, né, a entrada de pressão, tá? Eu vou aqui pegar para 10 bar, eu vi aqui que a minha temperatura, estou passando o mouse aqui, é 179,9. Então significa que o meu fluido ele se encontra como líquido nessa temperatura de saturação, tá? Ele fala aqui então, a primeira parte é a identificação do estado termodinâmico. A água, né, a 10 bar ou 1 megapascal pode estar em diversos estados termodinâmicos. De uma tabela de propriedades, a água entra em ebulição quando a temperatura alcança o valor da temperatura de saturação, que a gente tirou lá da tabela. Tá? Como a temperatura indicada é 100, estamos em uma condição de líquido subresfriado ou líquido comprimido. Tá? Como foi visto, as propriedades do líquido subresfriado podem ser aproximadas como a do líquido saturado, que é as propriedades, como a gente viu no exercício passado, para título igual a zero. Né? Então a gente tira lá das tabelas que eu vou na mesma tabela A3, né? Eu vou tirar aqui a minha energia interna específica é igual à energia interna para título igual a zero, 761,68, tá? Então eu vou aqui na tabela, vou entrar nessa coluna aqui para a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Deixa eu ver, não, aqui não, para a pressão, deixa eu ver aqui, para a pressão de 10 megapascal, tá? Então eu vou lá entrar aqui, 10 bar, né?
vou na de 10 bar e aqui, ó, tá? Então eu vi que meu fluido está na fase líquida, tá? Então eu vou adotar que a minha energia interna é aquela para título igual a zero, tá? Aí uma pergunta, então esse aqui significa que meu fluido está na fase líquida, e ele está na fase líquida porque a gente viu que a temperatura dele é menor que a temperatura de saturação. Uma pergunta, por que a gente então não procura, né, as propriedades da fase líquida, tá? Como a fase líquida a gente acabou de falar que as propriedades variam um pouco, então pouca atenção é dada para essa fase, tá? Visto que a fase que contém a fase bifásica e a fase de vapor superaquecido é a fase que contém mais energia, é aquela que vai ser utilizada lá nos equipamentos. Então, se eu for vir aqui para frente na tabela, a gente vai ver que a gente tem a fase para as propriedades para a fase líquida, por exemplo, aqui para a água. Deixa eu ver aqui, tá ok? Então eu vou ter minhas propriedades da água líquida que eles chamam aqui de comprimida, né? Tá? Então eu tenho alguns valores nessa tabela desse livro, tá? A gente pode usar o programa? Pode também, tá? Então praticamente a gente não usa isso aqui, né? Eu não costumo fazer exercícios, né, usando aqui a nossa tabela A5, tá? Então ele tem alguns resultados apenas, depois ele já pula para a entrada de temperatura, mas na fase sólida. Essa outra tabela também a gente nem usa, né, nos nossos exercícios aqui, que é a tabela 6, a água na fase sólida, tá? Então vocês podem ver aqui, né? Vocês podem até checar, né? Porque como eu estou com pressão diferente, né? Vocês podem checar aqui que a água está na temperatura sólida, como a gente viu lá nas aulas, né, baseadas naquele livro em inglês que eu estou usando para fazer as aulas em vídeo, tá? Então a temperatura vai de 0 até menos 40 graus Celsius, entrada de temperatura. E aqui eu tenho várias outras pressões, né, da minha água na fase líquida, tá? Que é a tabela A5. Okay? Então aqui ele adotou usando as tabelas. A tabela 3, onde tem as propriedades. Vamos voltar lá na 3, página 689. Então eu tenho aqui, né, a tabela, por exemplo, da água saturada, ou seja, saturada eu posso ter ela na região de título igual a zero, que é meu líquido saturado, ou na região de vapor, que é a região de vapor saturado seco, que é título igual a 1. Né? Então, a partir dessa tabela aqui, né, eu posso obter as minhas propriedades do líquido, utilizando assim, né, as propriedades para título igual das suas respectivas propriedades, né, volume específico, energia interna, entalpia ou entropia, para título igual a zero. Significa, corresponde a essas colunas aqui. Tá? Que ele usa o subíndice aqui de F, né, de fluido, tá? Então mais alguns exercícios aqui, então, pessoal. Então eu vou agora exercícios muito parecidos, né, com o objetivo de tirar algumas dúvidas, né? E o que acontece se eu fizer, por exemplo, poucas modificações nas minhas propriedades, tá? Então vamos lá, exercício 1. O exercício 1, né, eu tenho todos, né, foram exercícios que eu peguei dessa referência, né, tá? Usando a água, fluido é água. Então eu anotei aqui para não ter aquele problema de achar que quase que eu estava pegando as propriedades de um refrigerante, que é utilizado em circuitos de refrigeração. Então aqui eu tenho, ele dá a pressão, 5 bar, e o título. Então se ele deu a pressão e o título, né, eu estou na fase bifásica, de líquido mais vapor. Ele pede a temperatura, tá, e o volume específico. Tá, então no gráfico, no diagrama temperatura versus volume, eu estou nessa região aqui, nesse pontinho aqui, ó, tá, mais ou menos, tá? Então eu tenho aqui a minha linha de pressão constante, tá? Se esse aquecimento
for feita uma pressão constante, ou processo isobárico, né, para ter uma mudança de estado, né, a minha linha de pressão constante ela se apresenta dessa forma aqui, como a gente viu lá atrás. Então eu representei aqui, né, e escrevi aqui 5 bar. Então significa que se eu tiver agora fervendo, como a gente faz lá no laboratório, numa prática de EMEI 08, fervia na água, como se estivesse fervendo água numa panela de pressão, à medida que eu vou fornecer energia, né, eu vou tendo, né, para cada tempo, né, eu vou ter um respectivo valor de pressão e seu correspondente valor de temperatura de saturação. Ou seja, além da temperatura aumentar, a minha pressão também vai aumentar, porque eu não estou fornecendo energia para o meu sistema em um processo isobárico. Não seria, então, portanto, um processo isobárico. Tá? Então, a temperatura a gente viu, né, basta a gente pegar lá, né, entrar na tabela de pressão. Tá? Agora, vocês já viram, né, como é que procura lá, né, 5 bar. Aqui eu vou tirar, né, ele está pedindo o volume específico, né, então eu vou tirar aqui para 5 bar o volume específico para título igual a 0 e o volume específico para título igual a 1. Tá? Então esses são esses dois valores aqui, ó. E aqui eu tiro a minha temperatura 151,9, tá? Observe que esse valor aqui tem que multiplicar ele, repito, por 10 a menos 3, tá? Então eu já fiz as contas, né? Então o cálculo do volume específico na região de líquido mais vapor, né, na região bifásica, é dado por essa expressão aqui. É o volume específico vezes 1 menos o título, mais o volume específico para título igual a 1 vezes o título, tá? Então da tabela A3, né, eu tirei os volumes específicos, fiz os cálculos, obtive, tá, 0,1. Eu conferi com o programinha aqui, tá tudo ok, tá? Vamos para o segundo exercício aqui. Agora no segundo exercício, né, ele dá a diferença, são diferentes, tá? Pensei que fosse parecido. Aqui ele dá a temperatura e o volume específico maior, né, grande, né? Provavelmente vai ser vapor superaquecido, vamos ver. Né? Então ele pede a pressão e o título, né? Se for aplicável, calcular o título, né? Deixa eu só ver se está gravando. Tá. Então na tabela 2, né, na página 88, lá entrando com a temperatura de 80 Celsius, tá? A pressão de saturação é 0,47 bar, tá? E aí eu tirei o volume específico, tá? Anotei aqui, já coloquei aqui 10 a menos 3 e o volume específico partido igual a 1. O volume específico que ele dá é 2, então observe que o 2 está entre o volume específico para título igual a 0 e para título igual a 1. Então logo eu concluo que o meu fluido está na região de líquido mais vapor. Tá? E assim a minha pressão que ele se encontra é a pressão de saturação para aquela dada temperatura de 80 graus Celsius, que é a minha temperatura de saturação. Para calcular então o título, como é que eu faço? Da expressão de volume específico para a região bifásica, eu isolo o X, tá? Eu fiz um algebrismo aqui simples, isolei o X, tá? E substituo os valores. O V, o volume específico aqui é o volume específico na qual meu fluido se encontra, substitui os valores e achei o título 0,59 ou 59%. Então no caso aqui, se ele estivesse na região de vapor superaquecido, não se aplicaria calcular o título, né? Eu teria uma resposta, né, incoerente, tá? Ok? Vamos aqui para o terceiro exercício, né? Eu tenho agora, é parecido com o outro, né? O outro é 82, aqui é 80 e 10, né? Então eu tenho o outro exercício, o fluido está na temperatura de 80 e o volume específico 10. Então aqui, agora sim, acho que vai ser volume específico. O meu fluido vai estar na fase de vapor superaquecido, tá? Então ele pede a pressão e o título, tá? Então para pressão de 80, né, de 80 graus Celsius, que é desculpe, para a temperatura de 80 graus Celsius, né? O meu volume específico para título 1 é 3,4. Tá, isso eu tirei lá da tabela 2, página 88. Tá?
Então, como o volume específico, tá, que ele deu é maior que o volume específico para título igual a 1, então o meu fluido se encontra na região de vapor superaquecido. Tá? Então, não se aplica a calcular, portanto, o título. Tá? Então, para essa temperatura de 80 graus Celsius, né, a sua pressão de saturação é 0,4739 megapascal, na tabela 2, página 688. Tá? Então, como é que eu faço para calcular a pressão? Como eu fui fornecendo energia para o meu fluido, provavelmente a sua pressão também foi aumentando, né? O seu volume específico foi aumentando e a sua pressão também. Então, da tabela A4, página 691, para vapor superaquecido não é possível com 80 graus Celsius e volume específico igual a 10 interpolar razoavelmente, né? Então, a pressão solicitada nesse exercício, né? Então, pelo programa computacional, né, eu obtive a pressão de 0,01625, tá? Da tabela, aqui que eu fiz, né, se eu fosse calcular pela tabela, essa tabela aqui que a gente vai usar na prova, tá? Eu já fiz as notações aqui para não ficar ping-pong, né? Vai aqui na tabela, volta aqui, né? Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho que, para minha temperatura, né? Ok? Eu tenho, então eu preciso calcular a minha pressão, tá? E eu tenho aqui, né, os meus respectivos valores da tabela, tá? Então eu tenho que o volume específico dele é 10, certo? E eu tenho da tabela esses valores aqui que eu chamei de A, B, C e D, né? Para essa pressão eu tenho esse volume específico, que é 27. Para essa pressão eu tenho meu volume específico, que é 4,625. Então eu preciso interpolar, né, para o volume específico entre o volume específico 27 e o 4, para mim poder achar o meu valor de pressão. Então eu fiz essa interpolação, é uma função não crescente, tá? E obtive esse valor aqui, 0,28. Então foi um valor que teve um desvio enorme, de 75%. Então não é legal, né? Não ficou legal usando essa tabela fazer esse tipo de interpolação, porque eu tenho valores muito distantes um do outro. Eu não tenho valores próximos, então a interpolação não apresenta bons resultados nesse caso usando essa tabela, tá? Então eu acabei adotando o programa computacional. E na prova vocês vão fazer, se eu pedir para usar a tabela, fazer dessa forma aqui, né? E apresentar. É sempre bom apresentar um valor interpolado e ponto final, né? Porque vocês não vão estar usando o programa computacional. Pode fazer consulta? Pode, porque a prova é com consulta, né? Tá? Mas o resultado seria P igual a 0,2807 par, que foi o valor interpolado usando a tabela A4, página 691. Tá? Então, nessas condições que ele deu do exercício para a água, né, essa tabela ela não foi uma boa utilizar ela para resolver esse exercício aqui, tá? Vamos então para o próximo. Aqui, né, eu tenho agora a temperatura conhecida, 80 Celsius, 80 graus Celsius, e o volume específico menor, 0,001, tá? Ele pede novamente a pressão e o título, né, o fluido, né, a gente está mexendo com a água, tá? Aqui do programa, tá? Eu peguei isso aqui do programa, né? Eu obtive esse valor aqui que eu anotei aqui, tá? Para depois a gente comentar lá embaixo. Então vimos que para essa temperatura de saturação de 80 graus Celsius, né? O volume específico varia desse valor, né? Eu obtenho o volume específico, que é esse valor para título igual a 0 e o título igual a 1. Então é 1,0210 menos 3, e para título igual a 1, né, eu tenho que 3,407 metros cúbicos por quilo, tá? O meu volume específico, né, ele é menor, né, que o volume específico líquido para título igual a 0, né? Então o que eu vou ter nessa condição aqui?
né, do meu fluido a 80 graus Celsius e nesse valor de volume específico. Eu vou ter que o meu líquido é comprimido ou sobre-resfriado. Então, novamente, não se aplica a calcular o título. E a pressão? Né? Para esse valor de temperatura, né, eu tenho que a minha pressão de saturação é 0,4739 bar, ou 0,04739 megapascal. Tá? Da tabela A2, página 688, que eu tirei esse valor aqui de pressão de saturação. Da tabela A5, né, para a água líquida comprimida, né, agora a gente está usando a água, eu falei que não ia usar, o exercício está usando. Para a temperatura, então da tabela A5 para água líquida comprimida, né, para a temperatura de 80 graus Celsius, com esse volume específico dado no exercício, então esses dois foram dados no exercício, os valores de P poderiam ser de pressão igual a 2,5 megapascal até 20 megapascal, com desvio do volume específico menor que 1%. Tá? Ou seja, as propriedades termodinâmicas da água variam muito, né? Pouco na fase líquida. Desculpe, as propriedades termodinâmicas da água variam muito pouco na fase líquida e por falta de mais dados não é possível ver, né, ou checar que para esse volume para esse volume específico nessa tabela não é possível verificar o meu fluido com esse valor de volume específico nessa tabela A5 da página 695. Então eu obtive do programa computacional o valor de 68, tá? 6834 megapascal. Então aqui é só para observar que poucas informações, né, são colocadas nessa tabela termodinâmica para fase líquida e sólida, né? Mesmo porque, primeiro, essas propriedades variam um pouco, tá? E quando eu precisar saber, né, por exemplo, das propriedades do líquido, eu vou utilizar as propriedades da água ou de qualquer fluido, né, na coluna de título para título igual a zero. Tá? Então eu vou fazer essa aproximação, porque essas propriedades na fase sólida e líquida variam um pouco. Tá? Então por isso que as tabelas termodinâmicas possuem poucas informações nessas fases sólida e líquida. Tá, okay? Então aqui eu obtive um resultado exato, né, usando o programa computacional e não foi possível obter, né, esse resultado a partir da tabela da água comprimida que a gente está utilizando, que é a tabela A5. Tá? Então eu vou lá na tabela A5. Então estou aqui chegando na tabela A5. Tá? Então observem que a minha temperatura é 80, tá? E o volume específico é 0,001, né? Então ele pede a pressão, né? Então eu tenho a temperatura de 80, né? Só que aqui o meu volume específico, né, poderia estar nessa região aqui, tá? Então aqui praticamente não seria igual, né? Eu não posso arredondar isso aqui para 1, tá? Aqui eu teria uma outra pressão, só que a temperatura aqui já de saturação é 223, mas para essa temperatura, para a temperatura da água 80 graus Celsius, né, eu poderia achar que poderia ser isso aqui, mas eu não posso arredondar porque o volume específico é 0,001, tá? Então aqui também não, aqui também não, aqui também não, tá? Para 15, 20 bar, né, eu também, o valor não bate, né, exatamente como 0,001 volume específico, né? E para 25 megapascal e para 30 bar, eu não tenho o valor de 80. Eu posso interpolar? Posso, né? Então eu poderia tentar interpolar, né, e deduzir que seria a minha pressão seria 25, mas eu teria que checar também, fazer essa interpolação para 30 e checar para os outros também. Então eu poderia estar obtendo, né, um valor de pressão abaixo daquele que foi obtido no programa, né? Então obtive 68,
né? Isso vai dar 6, né? Quase 7 bar. Então 68. Se eu for calcular aqui no programinha, é megapascal 68.34. Opa, 68 megapascal, então daria 683 bar. Então eu não teria, deixa eu ver como é que está aqui o programa. Assim, aqui já está em, já tem aqui em bar também. Então o que acontece, né? Eu teria que ter mais dados aqui embaixo nessa tabela, né? Se eu vim aqui já tenho, né, na região sólida, né, as propriedades da água na região, na fase sólida, né? Então eu teria que ter mais informações para poder fazer outras interpolações, porque se eu fosse deduzir aqui, eu poderia deduzir, mas eu estaria inserindo um erro, né? Então falta informações na tabela para a fase líquida da água, né? Então verificou-se então que a minha pressão, né, do programa computacional que tem um valor exato, né, a minha pressão é 68 megapascal, então está bem longe dessa aqui, né? Então se eu fosse deduzir isso aqui, né, eu poderia achar que estaria certo, mas não estaria, tá? Então faltou informações nessa tabela aí, né, para esse estado se encontra a água, né, a temperatura de 80 graus Celsius nesse volume específico. Então se a gente for entrar lá, só para confirmar isso, eu não errei. Então eu vou lá, entrar, obter essas propriedades gerais, tá? Eu deixo aqui a opção, dou calcular, eu tenho a temperatura e o volume específico, tá? A temperatura é 80 graus Celsius, tá? E o volume específico é 0,1, tá? Então aqui, ó, 20.1, tô ok, e ele calculou aqui a pressão para mim em megapascal, 68.34. Então eu poderia achar que se eu fosse fazer uma interpolação aqui, né, visto que aqui os outros estão longe, né, desse volume específico que se encontra, então eu poderia obter um resultado que não estaria correto, tá? Vamos aqui para outro exercício. Eu tenho aqui a pressão no outro exercício, ele dá que a pressão o fluido é a água, tá? Continua sendo a água. A minha pressão é 15 bar, ele dá o valor do título, né? Então ele pergunta aqui qual o valor do volume específico e qual o valor da temperatura, tá? Isso é bem simplesinho. Então eu vou lá da tabela A3, página 689, tá? Para esse valor de pressão eu tiro a temperatura de saturação, tá? Na página 689, 15 bar. 689. Então para 15 bar, tá? Aqui eu estou passando o mouse aqui. A minha temperatura é 198,3, tá? 198,3. Aqui eu tiro os volumes específicos, tá? Para título igual a 0, título igual a 1, tá? 15 bar, só anotar esses dois valores que eu estou passando o mouse. E para calcular o volume específico na região bifásica, né, eu tenho o valor do título, só jogar nessa expressão aqui. Então observe que essa expressão para título igual a 0, se eu fizer ela, o x igual a 0, né, 0 aqui, então eu vou ter que o meu volume específico é igual ao meu próprio volume VL. Se eu fizer aqui o título igual a 1, qual que é o valor do volume específico para título igual a 1? Ou vapor, ou para o fluido na fase quando ele se encontra em vapor saturado seco. Então eu faço aqui x igual a 1, e se eu fizer aqui 1 menos 1, né, o x igual a 1 aqui, isso aqui some, e eu tenho que meu V igual ao meu VG. Tá ok? Aí eu entrei aqui com os dados, né, e conferi, tá ok. Então, né, vocês podem evidentemente conferir aí, tá? Vou conferir aqui então. Eu tenho então pressão e título, então eu vou entrar aqui PX, tá? A minha pressão é 1.5, né, megapascal. O título é 0.85, tá? O separador decimal é ponto, tá ok? E o volume específico calculado 0,1122 e a temperatura de saturação 198,3, tá? Então tá certinho aí a resolução. Mais exercício, a gente já está acabando.
Agora ele dá, o fluido continua sendo também a água, ele dá a pressão e a temperatura e pede o volume específico, o título, tá? Então, com essa pressão, da tabela 3, página 689, eu tiro que minha temperatura de saturação, né, é a temperatura que o meu fluido muda de estado, de líquido para vapor, né, é 133. Como ele está na temperatura de 200 graus Celsius, significa que ele está na região de vapor superaquecido, então não se aplica a calcular o título. O volume específico, como é que eu faço? Da tabela A4, propriedades do vapor da água superaquecido, né, página 691, para a pressão de 3 bar, temperatura de 200 graus Celsius, né, eu já tiro direto o volume específico, tá? Então eu vou até conferir que está ok, se eu não errei. Então eu vou calcular lá, eu tenho a pressão, o PT, né, pressão e temperatura. Temperatura 200 Celsius e a pressão é 0,3 megapascal. Dou ok. Então ele calculou o título que está nessa coluna, passando o mouse aqui, 0,7163. Tá? Tem aqui então no programa mais uma casa, tá ok. Vamos aqui para o próximo. Agora ele dá... deixa eu apagar aqui. Ele dá a pressão, novamente o PT, né? Pede o volume específico, né? Para essa pressão de 10 bar, na tabela 3, tabela de pressão, página 689. Tá? Então na prova, pessoal, vocês vão fazer dessa forma aqui. Então calcule, né, o volume específico e o título, né, dado a pressão e temperatura tais para fluido água, né, usando essas tabelas termodinâmicas. Tá? Quando eu pedir para usar o diagrama de Muller, né, vocês vão usar esse diagrama que eu passei para vocês também. Tá? Aqui é o diagrama com as propriedades da água. Então, da tabela 3, né, a gente viu que para essa pressão, a temperatura de ebulição, ou a temperatura que o meu fluido muda de líquido para vapor, é esse valor. Como a temperatura 300 graus Celsius, né, é maior que a temperatura de saturação, então eu tenho que meu fluido está na fase de vapor superaquecido. Então não se aplica a calcular o título. E agora da tabela 4, página 692, né? Então vou aqui na página 692. Tá? Então estou aqui na tabela A4. Ele tem lá, né, a pressão de 1 megapascal e 300, né? Tá? Então eu vou 1 megapascal e 300, né? Eu quero calcular o volume específico, tá? Vamos ver aqui, 10 bar. Vamos lá. Vamos ver se ele tem 10 bar. Então, aqui, ó. Então é aqui nessa região que eu vou procurar. A temperatura é 300 graus Celsius, tá? Então eu tenho que fazer uma interpolação. Então eu estou aqui, ó. A minha pressão é 10 bar, a temperatura é 300 graus Celsius, mas aqui eu tenho só 280 graus Celsius e 320 graus Celsius. E aqui é a minha coluna de volume específico. Então eu tenho que fazer uma interpolação linear usando esses dois valores, né? Observe que as funções são crescentes. Então eu vou fazer essa interpolação linear aqui para calcular o volume específico, tá? Do programa computacional bateu sem problema nenhum, tá? Então na prova vocês vão fazer dessa forma aqui, tem que fazer o gráfico e verificar que você foi lá e buscou nas tabelas, né, termodinâmica. Então não é, vou usar o programa, coloco aqui, não, tem que fazer a resolução para a questão ser dada como correta, tá? Se eu pedir no enunciado para usar as tabelas termodinâmicas. Vamos aqui para o oitavo. Tá acabando, tá, pessoal? Oitavo exercício. Ele deu a temperatura, novamente o PT, tá? Então eu vou checar com essa pressão qual a temperatura de saturação, né? A temperatura que ele deu é maior que a temperatura de saturação, então não se aplica a calcular o título, né? Porque a temperatura de 400 é maior que 212,4, tá? E então eu tenho que da tabela A4, propriedades de vapor superaquecido, né? Eu vou tirar direto no meu volume específico, é 0,1512, né? Então vou lá, 20 bar 400 graus Celsius. Então ele tirou da tabela a página 692 também, tá? Então eu tenho a pressão, temperatura 420 bar,
420 bar. Então eu estou nessa tabela aqui, ó, nessa, né? Então a pressão de 20 bar e a temperatura de 400 graus Celsius. Então aqui, ó, 400 graus Celsius, não é necessidade, portanto, de fazer interpolação linear, sai direto aqui. Então lá na prova vocês escrevem, não foi necessário fazer interpolação, o volume específico obtido da tabela tal, da página tal, deu 0,1512 metros cúbicos por quilo. Tá? Então vocês fazem assim aqui, ó. Tá? No programa você jogar vai bater, tá? Acredito que não tem nenhum erro. Bom, penúltimo exercício, né? Dado aqui a pressão e o volume específico, né? Ele pede a temperatura e o título, tá? Ok? Então da tabela, né, ele deu a pressão, tá? Da tabela 3, página 689 da tabela de pressão, eu tiro o volume específico para título igual a 0, para título igual a 1. Como o volume específico, né, que ele deu, né, é maior que o volume específico para título igual a 1, significa que eu estou na região de vapor superaquecido. Também não se aplica a calcular o título. Então falta calcular, né, a temperatura. Então ele deu a pressão. Estou notando aqui, tá? No meu papel aqui. E o volume específico ele deu 0,6857, que é 68,57 vezes 10 a menos 3. Ele pede a temperatura. Então, aqui esse exercício dá um pouquinho de trabalho nos cálculos, tá? Então, a tabela A4, página 693, tá? Então, vou lá na página 693. Ok, estou aqui na página 693, tá? Propriedades do vapor d'água superaquecido, obtenho T interpolando para 40 graus, tá? Então, o que eu vou fazer? Dessa tabela, eu vou fazer 3 interpolações, 3, para calcular a temperatura, tá? Então, eu não fiz o cálculo, só deixei mostrado aqui para vocês como vocês vão fazer, tá? Do programa computacional, o valor exato é 499,3 Celsius. Então, vocês vão pegar na página 693, tá? Tabela 4, tá? Usar somente essa tabela aqui, tá, pessoal? Vocês vão pegar, vocês vão calcular para a pressão de 40 graus, para a pressão de 40 bar, o valor da temperatura. Então vão fazer uma interpolação crescente, tá? Então vocês vão interpolar o valor da temperatura, tá? Em função do volume específico. Dessa mesma tabela, né, A4, página 693, vocês vão interpolar a temperatura de novo, só que agora para a pressão de 60. Fazendo isso, eu vou achar essas duas temperaturas interpoladas. Então eu tenho ela aqui, eu chutei esse valor 380, tá? Aqui mais ou menos. O que teria que dar aqui, né? Então esse valor que eu estou passando mal seria mais ou menos esse valor aqui. Eu chutei 380 aqui, eu chutei, tá? E esse valor de temperatura interpolado para 60 bar, chutei aqui, coloquei aqui um chute aqui de mais ou menos 630, por exemplo. Escrevi aqui, por exemplo, é um chute. E aí agora eu vou fazer a interpolação, tá? O meu exercício fala que o meu fluido, que a água se encontra a 50 bar. Eu vou fazer uma outra interpolação aqui para achar essa nova temperatura. Então são 3 interpolações, repito. Tá? Então depois vocês fazem esse cálculo. É interessante que vocês tentem fazer um programinha, né? Eu tenho esse programa aqui. O problema vai ser achar ele, né? Vocês podem fazer no Excel, tá? Colocar para fazer a prova, para facilitar aí, ó, uma dica, né? Então vocês fazem essa conta aqui no Excel quando a função for crescente, se ela for decrescente, né, essa conta é outra, né? Tá? Então na prova isso fica mais fácil para vocês calcularem sem usar o programa, mas vocês vão usar o Excel para fazer essa regra de 3 aqui, esse cálculo aqui que eu estou passando o mouse, tá? O último aqui, tá? Ele dá agora a pressão e o volume específico, tá? Então a pressão é 1 bar, tá? Ou 0,1 megapascal. Volume específico 4, tá? Ele pergunta qual a temperatura e o título, tá? Então para essa pressão,
eu tenho minha temperatura de saturação, né? Praticamente a temperatura, essa pressão seria a pressão nível do mar, né? Tá? E a minha água vai ferver, né? Que a gente fala assim, né? Praticamente a 100 graus Celsius, 99,63 Celsius, né? Então da tabela eu tirei, né? Para essa pressão, na tabela de pressão, que é a página 689, tabela de pressão, eu tirei os volumes específicos para título igual a 0, título igual a 1. Como o volume específico que ele deu, que o fluido se encontra, o valor dele é maior que o volume específico para título igual a 1, significa que eu tenho vapor superaquecido, o título não se aplica a calcular. Da tabela 4, página 691, propriedades do vapor d'água superaquecido, né, não contém a temperatura para 1 bar, ou igual a 0,1 megapascal, e volume igual a 4 metros cúbicos por quilo. Tá? Então não é possível calcular. Na prova vocês vão escrever desse jeito aí. Tá? Não é possível calcular. Ah, não vou usar o programa. Não precisa usar o programa. Aqui eu coloquei só para a gente saber, né? Então, usando o programa computacional, né, entrei com pressão e o volume específico, eu achei a temperatura de 594 graus Celsius, tá ok? Então, pessoal, encerro a aula de hoje, né? E a aula que vem, a aula de hoje é 13 de outubro, tá? 13 de outubro de 2020, terça-feira, tá? E para a aula do dia 15 a gente começa aí dar uma pincelada sobre a primeira lei, tá? E dependendo, né, eu posso, né, fica a critério de vocês aí, tirar da primeira prova ou não isso aí, tá? Para não ficar muita coisa. Então no dia 20, tá? Só para, deixa eu abrir aqui o arquivo, as provas, tá? Então eu tenho que, né, a gente vai fazer aqui, ó, esses 3 itens aqui, né? Dia 20, então, eu tenho, então, dia 15, aula, hoje eu estou terminando hoje a aula do dia 13 de outubro, terça-feira, tá? Na próxima aula, dia 15, eu começo, né, a trabalhar com vocês, né, na primeira lei, tá? Que deu o arquivo aqui, que eu já comecei a preparar. Tá, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Primeira lei. Aqui, ó. Tá, eu já vou começar. Primeira lei da termodinâmica. A gente já falou dela da primeira lei da termodinâmica, só que tá para sistemas fechados. Agora a gente vai envolver sistemas abertos, né, que são máquinas como turbinas, bombas, trocadores de calor. Então a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica, né, que é a lei de conservação da energia, né, e calcular o trabalho, calcular o calor perdido, né, e por aí vai, tá? E então a gente vai, aqui eu estou terminando essa aula do dia 3 de outubro. Então na próxima aula eu vou começar a primeira lei, como eu abri aqui para vocês, né, esse assunto aqui, tá? Tá ok? Que nessa referência, nesse livro, corresponde ao capítulo 4. No Moran Shapiro é o capítulo 4 também, acho que é o capítulo 4 também. O capítulo 5 dele é a segunda lei, tá? Vou voltar aqui. Então, a próxima aula eu começo a primeira lei. No dia 20, né, de outubro, eu vou tirar dúvidas no Google Meet, como falei. Tá? No dia 22 a gente faz a primeira prova com consulta. E no dia 27, né, eu vou fazer uma aula de revisão, independente para quem for pedir ou não, né? Quem for pedir oficialmente, manda um e-mail para mim, né? Tá? Nesse e-mail aqui, tá? Que a gente está trabalhando, não no meu e-mail institucional da Unifei, tá? Aqui P, tá? Vou arrumar aqui. Então é esse e-mail que eu vou trabalhar, né, para fazer as revisões, tá? Mas mesmo quem não pedir, né, eu vou fazer a correção da prova ao vivo, tá? Não é obrigado a presença, a participar, tá? No dia 27 de outubro. E no dia 29 a gente continua falando aí, né,
da primeira lei da termodinâmica, tá? Então, eu agradeço a vocês aí. Qualquer dúvida também, eu passei para vocês, né, essa lista de exercício aqui, tá? Quem tiver dúvida também nessa lista, tá? Vocês vão poder tirar a dúvida, né, no dia 20 de outubro, tá? Na aula ao vivo, tal. Tá? Eu tenho aqui já resolvido, não vou resolver na hora, tá? Porque senão demanda tempo, né? Quem tiver dúvida aí, essas duas listas de exercícios, né, visando aí, né, a prova, tá ok? Então já deu uma hora, vamos parar por aqui para não ficar muito cansativo. Termino aqui então a aula do dia 13 de outubro de 2020, terça-feira. Um abraço a todos então. Tchau, tchau.